Oremos, igreja. Amado Deus, Pai soberano, Pai eterno, Paizinho, Abba, nesse meio da semana, Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, estar na Tua casa, Senhor Deus. Não somos dignos, nós sabemos que uma só palavra Tua, inserida no nosso coração, é fator para nos libertarmos até nós e nossa própria família. Considerando, Pai, que tem dentro dos nossos corações, liberta-nos também de qualquer dúvida. Usa o Teu Filho neste momento, Teu servo, o anjo dessa igreja, como notoriamente o Senhor tem usado. Faz sobre ele o Espírito Santo, a sabedoria do ensinamento da Tua palavra, seja cada dia edificada em nossos corações, em nossas almas, em nosso espírito. Te agradeço, Pai, pela palavra redigida nessa igreja. Alimenta-nos agora espiritualmente, Senhor Deus, para que se integrando em nossas vidas, nós possamos repassar e sirva de escudo para nós e lamparina para nossas vidas. Usa Teu servo abundantemente, ansiosamente esperando a Tua palavra, ao sair da Tua casa alimentado no Teu Santo Espírito, de acordo com a Tua vontade. Eu te agradeço, usa o Teu servo e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor concede a todos nós, em Cristo Jesus. Amém, Pai. Paz, gente. Aleluia. Estamos hoje no terceiro dia de uma série chamada Os 5 Sentidos Espirituais. E uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, o senhor está pregando sobre algo que, se não tiver bem discernido, você pode ser muito criticado por aquilo que você está ministrando. Som. Legal. Também não. Eu falei assim: olha, mais importa agradar o Senhor e aqueles que estão no mesmo espírito. Não, vou deixar. E falar aquilo que Deus está mandando, né? Porque quem não está pronto para um determinado momento, para um determinado lugar que Deus quer fazer entrar, por isso que Jesus falava por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Porque alguns daqueles que estavam ouvindo as mesmas palavras não estavam prontos para entender. Então ele omitia na parábola, para que eles também, não entendendo, não ficassem devendo nada. Mas para aqueles que era tempo de entender, Deus e o Senhor Jesus, ele explicava as parábolas. Para quê? Para que eles pudessem amadurecer, porque deles o Senhor estava exigindo o quê? Que viessem a apacentar as suas ovelhas. Então hoje nós estamos falando sobre o sentido espiritual do paladar. E eu quero pedir você, paladar espiritual. Abre lá a palavra de Deus no livro de Hebreus 5. Há um tempo que nós estamos falando que, assim como você nasce, né? Eu repito isso até o final dessa série. Assim como você nasceu no seu corpo físico, e o teu corpo físico, embora todos os órgãos prontinhos, perfeitinhos, assim que eles começaram a ser colocados em funcionamento, você foi desenvolvendo sua audição, desenvolvendo sua visão, desenvolvendo o seu tato, desenvolvendo o seu olfato, o seu paladar. Da mesma maneira, quando você nasce de novo, o Senhor no Espírito quer te ensinar a desenvolver esses dons, para que você possa discernir bem entre o bem e o mal. Por quê? Porque se Ele quer te fazer luz para as nações, luz na tua família, luz, se Ele quer fazer com que você venha a ser um desatador, você precisa aprender a utilizar bem os seus sentidos espirituais. Hebreus 5, versículo 13. Hebreus 5,13 diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que a palavra do Senhor está falando? Que nós precisamos desenvolver os nossos sentidos espirituais, desenvolvê-los exercitando.
para que discernindo, vendo, escutando, saboreando, cheirando, nós possamos aprender a receber de Deus todas as instruções e todas as experiências nas regiões celestiais para ser luz para o mundo. Por isso que muitas das vezes, enquanto nós somos meninos, enquanto somos crianças, precisamos de leite. Quando eu senti no coração de trazer essa palavra para vocês, eu me perguntei se era a hora ao Senhor. Falei, Senhor, é hora? E o Espírito Santo falou assim, sim, leva. Porque quem não estiver pronto, não vai fazer mal, porque não vai entender. Mas quem estiver pronto, vai acordar. Não fica ligado no Espírito Santo, porque Ele quer te exercitar, fazer com que você exercite, cresça, tenha os seus sentidos perfeitos. Agora, se vamos falar do paladar, vamos começar a discernir paladar espiritual usando o paladar natural, ou seja, as funções do seu corpo humano. Para você sentir um sabor, você sabe como é que funciona seu corpo? A gente pega aquela comida que a gente gosta, coloca na boca, e ao colocar na boca, antes dela passar pela garganta, porque da garganta para baixo você não sente mais nada, né? O alimento ele tem uma função de te nutrir, mas também de despertar algum prazer, né? Porque se tudo que comêssemos fosse ruim, nós não teríamos condições de sobreviver, porque a gente não iria querer. Então Deus coloca assim. Agora, Ele te construiu com perfeição tamanha para que você venha discernir o que é bom, o que é ruim, o que é gostoso, o que não é, o que é saudável, o que não é. Agora, como é que funciona isso? Na nossa boca existem papilas gustativas, são células sensoriais com terminações nervosas. Deus fez uma conexão entre o seu cérebro e o alimento através de uma ponte que consegue perceber se aquilo que entra é bom, se aquilo que entra é quente. Quem já queimou a língua aqui algumas vezes? Já queimei muito. Quando era pequeno, então, leite quente direto. Né? E quando você queima, a região que você queimou, até sarar, você perde um pouco da sensibilidade ali naquele lugar, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você entende como funciona o seu organismo, e você percebe o mundo ao seu redor, através dos seus sensores, através dos seus sentidos, você vai começar a aprender a ler o que Deus quer dizer e como que aquilo vai entrar no teu espírito. O teu espírito tem canais. E muitas das vezes nós não recebemos, há um bloqueio, há uma barreira que a gente não consegue entrar naquela verdade de Deus, a gente não consegue colocar aquilo em prática, a gente não consegue receber. Por isso que muitas das vezes quando a gente fala amém, amém significa que é meu, eu tomo posse, aquilo é meu, e uma coisa só é sua quando ela faz parte de você. Quando você fala amém sobre um versículo bíblico, até quando você tem ele decorado na sua mente, que você não esquece, não significa que é seu. Porque aquilo que você decorou só vai ser seu quando aquilo fizer parte de você. Quando ele entrar em você como uma semente. Como que eu sei, pastor, que alguma coisa entrou no meu espírito através de um dos meus canais sensoriais espiritual? Quando aquilo adentrou, é como a concepção de uma criança. Aquilo entra no teu espírito, assim como uma semente é colocada no ventre de uma mulher, ela começa a gerar mudança, tanto interior quanto exterior. Então, quando uma verdade da palavra de Deus entra em você, ela vai gerar essa mudança. E aí você pode dizer que você tem, porque já faz parte de você. O que o Senhor quer fazer conosco, para a gente que está aqui, para quem está assistindo ou vai assistir depois, é fazer com que a gente aprenda a absorver e a receber e a tomar posse, para que a palavra da verdade faça parte da gente e não somente do nosso entendimento intelectual. Porque ter um versículo decorado não muda a sua vida. Ter um versículo decorado
não faz você mudar de lugares em Deus. Lá em Provérbios, vamos lá. Lá em Provérbios 27, diz assim, 27:7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Já reparou que quando você está muito cheio, que você come muito, algo que você gosta, você recusa, né? Às vezes eu gosto muito de uma coisa, mas eu já comi, eu estou satisfeito, aquilo não me atrai, não naquele momento. E Deus está nos ensinando que muitas das vezes o nosso paladar, ele é mudado. O que você gosta ou deixa de gostar pela quantidade daquilo que você tem recebido. Para a alma farta, todo amargo é doce. Quando eu tenho sede de Deus, meu irmão, eu subo um monte, eu pego ministrações na internet, eu vou ao culto todos os dias, eu estou com sede. Mas quando eu estou farto, só domingo eu vou. Sabe qual é o problema? O problema é que quando você não percebe, você vai... Olha para o pastor de vocês. Se citar como exemplo, é triste, mas a verdade é essa. Quando você está obeso espiritualmente, porque eu estou obeso no corpo, mas estou aprendendo no espírito a não ser obeso espiritual. Um obeso espiritual é aquela pessoa que conhece muita coisa, mas não vive quase nada delas. E você vai acumulando mensagem, acumulando pregação, comendo. E não percebendo que aquela palavra já não está mais movendo você de lugar. Você vai se tornando obeso espiritual. É aí que a gente começa a ser tão criterioso que nada fala mais ao nosso coração. O pastor está falando aqui uma passagem bíblica, de repente ele erra uma referência, de repente ele fala que está num lugar e está em outro. Acabou. Ih, o pastor está perdido, sabe o que está falando. Senso crítico aguçado, você já não está recebendo mais nada. Por quê? Porque tu está gordo espiritual. Você está treinado, mas não está treinado por bem, você está treinado por mal. Eu até coloquei aqui, até nós podemos ficar obesos espirituais de tanto comer a palavra que vem do céu e não cumpri-la. Ela vai ficando depositada e nos matando. Queimar a energia de um alimento é se mover na direção daquilo que ele disse para fazer. Sabe o que acontece? Pensa na mesma mecânica. Você come uma comida que ela te dá o quê? Uma energia para você se mover, trabalhar, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Você se alimenta para você para você ter energia. Às vezes eu olho assim para nossa missionária Simone, né? Que ela é tão pequenininha. Eu falei, gente, dá vontade de... A gente que é grandão assim, né? De família de gente grande, olha para você. Ninguém sabe quando essa menina bota o joelho no chão. Meu Deus. O que acontece? Quando você não queima o que você recebe, você não muda de lugar. Você recebeu a palavra, mas você não queimou essa energia que você colocou para dentro, você não move de lugar. É aí que os servos de Deus começam a se tornar obesos espirituais. Está entendendo como é que não é fácil para mim estar pregando sobre isso? Não é. Porque eu estou usando um padrão natural do reino natural para falar do reino espiritual. Então eu estou usando um exemplo negativo do reino natural para falar de um princípio de um reino espiritual. Lá em Êxodo 16, eu quero que você abra. Êxodo 16, vamos ler do 1 ao 4. Processo de restauração que todo ser humano passa quando encontra com Deus. E Deus faz uma coisa que é interessante com o povo de Israel no Egito. E você vai entender por quê. Êxodo 16, versículo 1.
E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês de segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morridos por mão do Senhor da terra do Egito. Por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. O que Deus fez com o povo? Era o segundo mês que eles estavam no deserto. Então significa que as provisões que eles haviam arrancado, tirado e levado com eles na saída do Egito haviam acabado. Então eles estavam passando fome. E aí Deus, o que ele faz? Ele deixa o povo um período sentir fome para introduzir um novo alimento ao povo. Sabe o que o Senhor estava fazendo ali? Querendo despertar neles e deixando uma mensagem para nós hoje. Redefinição do quê? Do sentido do paladar. O Senhor estava redefinindo aquilo que eles estavam acostumados a comer. Tanto é que na hora que falta, o que eles falam? Ah, para que nos trouxe aqui? Antes nos tivesse nos deixado morrer lá, porque lá tinha carne, lá tinha pão, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Olha que afronta. Mas sabe o que Deus falou? Moisés, avisa que eu vou fazer chover pão do céu. É um maná que nós conhecemos, que a palavra de Deus diz. Você já fez aqui regime? Todo mundo já deve ter feito pelo menos um período de regime, né? O que acontece quando você quer mudar o seu hábito alimentar? O que acontece com os teus sentidos? Quando o médico fala para você, ó, começa a mastigar mais a comida, que você, ao tempo, você vai começar a sentir mais o sabor da comida. Porque a sua alimentação está tão errada, que você come tão rápido, que você já não sente mais o sabor. E eu já fiz também, por incrível que pareça, eu já fiz regime, já emagreci, engordei de novo, emagreci, engordei de novo. E uma das coisas que acontecia comigo e acontece com cada um quando nós fazemos regime é, nós começamos a sentir um pouco mais o sabor das coisas. Quando você começa a controlar a quantidade daquilo que você come, e a quantidade, não só a quantidade, mas o tipo de alimento, você começa a sentir, você começa a perceber que o teu corpo está interpretando de forma diferente. Algumas coisas que você comia, você não comia, botava para dentro na pressa, né? Trabalhar, come, não sente nem o sabor da comida. Então, o regime muitas das vezes é um processo de desintoxicação, uma recalibração dos nossos sentidos. O que Deus estava fazendo com o povo de Israel no Egito é a mesma coisa. Olha, vocês estavam acostumados a comer um alimento lá. Eu prometi, qual foi a... Olha só, é tão interessante, gente. Vocês querem saber como é que o negócio é importante? A palavra de Deus, você vive ou morre por aquilo que você come. Um homem caiu e saiu, foi expulso do jardim do Éden porque decidiu comer do cardápio da serpente. A mudança de alimento no jardim do Éden definiu o destino de Adão. Você vive ou você morre por aquilo que você escolhe comer, não só na sua vida natural, mas na sua vida espiritual também. Então nós estamos falando aqui que Deus, para restaurar uma promessa, quando Deus promete uma terra, o que Ele coloca na terra para dizer para o povo que a terra vale a pena? Comida. Terra que mana leite e mel. Então a referência de um lugar para o povo, Deus poderia estar falando, olha, lá tem tanto tucano, lá tem arara, lá tem cachoeira, lá tem... Não, Deus fala que é bom por causa do que ela tem para nutrir. Mas você não consegue sair de um lugar e perceber o valor que o outro lugar tem se você não passar por uma redefinição de conceitos. Então Deus tira ele, faz ele passar por restrições, coloca o povo num período de maná, água da rocha e maná que caía do céu.
mas se você for ler a palavra, eles tem um momento que eles vão murmurar que já não aguentavam mais comer, aí Deus envia as cordonizes, eles comem até sair pelos ouvidos, e aquele povo morre, boa parte deles morrem, porque murmuravam, porque não estavam entendendo que o processo que eles estavam passando era didático. Deus estava recuperando os sentidos espirituais do povo. E Ele faz isso com você e comigo hoje. Os nossos desertos que nós vivemos hoje, as nossas restrições que nós vivemos hoje, elas fazem parte de um processo de restauração. Porque não adianta Deus te fazer adentrar na tua terra da promessa, porque se você não souber o valor que a tua terra da promessa tem, você nem vai reconhecer que é o tempo da promessa. Sabia? Você pode falar, é isso que é bom? É isso que é bom? Antes eu viajava, antes eu tinha isso, antes eu tinha aquilo, antes eu tinha aquilo outro. Mas você não tinha paz. Mas essa paz sem essas coisas, eu acho que eu não quero não. Tá entendendo? Você não, a tua escala de valores, ela tá tão torta que você já não sabe mais o que é importante e o que não é. Você prefere a guerra, você prefere a preocupação, o desespero, mas a sensação de ter coisas que não te agregam valor. Então a tua escala de valores precisa ser mexida, porque aquilo que você está acostumado a comer está te fazendo mal, te matando, e você não sabe. O povo do Egito falou, a gente quer o que a gente tinha lá, e Deus falou, não, vocês vão ficar na dieta por 40 anos. Não era nem 40 anos, era 40 dias de dieta. Jesus, ele remiu. Jesus, quando ele venceu o diabo, quantos dias ele fez de jejum? 40 dias. Sabe o que o Senhor Jesus estava falando? A vitória era para que o povo alcançasse em 40 dias. Mas por causa da murmuração, 40 anos. Porque quando você passa por esse processo, que você reaprende o que é bom, você sabe agora dar valor ao que vai vir. Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Abre lá, Deuteronômio 6:3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques. Olha só o que Deus está falando. Os meus ensinamentos é para que você se vá bem em tudo que você colocar a mão, e que se multiplique toda a tua família e o que você tem. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Sabe qual é o problema? E quando a gente não conhece o Senhor, nós não sabemos definir o que é leite e mel. E nós, quando não sabemos definir o que é leite e mel, nós começamos a correr atrás daquilo que a gente acha que é leite e mel. E nós perdemos a nossa vida nessa correria. Nós perdemos o nosso tempo, nós perdemos convívio com os nossos filhos, nós perdemos a oportunidade de ensiná-los, a oportunidade de nos alegrar, nós perdemos o tempo de relacionamento, nós perdemos tempo de mesa com quem amamos. Nós vamos perdendo a nossa vida em busca de um entendimento errado, de uma comida que não nos pode satisfazer. Primeiro Deus tem que te ensinar o que é bom. Porque enquanto eu e você não aprendemos aquilo que é bom, nem se eu te colocar nesse lugar você vai aprender a apreciar isso. Vamos lá, Apocalipse 10, 8. Olha quanta coisa. O alimento é algo... Lembra quando Esaú e Jacó? Como que Esaú perdeu a bênção da primogenitura? Porque a escala de valores dele estava deturbada. Ele trocou uma coisa que era muito importante, porque julgou ser mais importante um prato de comida.
Quando você não entende o que é realmente importante para Deus, o que é importante para Deus tem que ser importante para mim e para você. Ele era Esaú a partir daquele momento que ele troca a prato para comer um prato de comida porque estava com fome. A partir dali o nome dele foi mudado para Edom, que é de Adão. Todo o povo, de todos os edonitas, eles descenderam de Esaú. Ele caiu, ele perdeu. Por quê? Porque cometeu o mesmo pecado que Adão lá. Escolheu comer do cardápio da serpente. Escolheu comer daquilo que mata. Mas vamos lá, Apocalipse 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma um livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Sabe o que o Senhor está falando? O livrinho é o que? É a palavra dele. Às vezes você e eu recebemos a palavra de bom grado, a gente fica alegre. Poxa, que palavra! Poxa, eu saio daqui com que palavra! Poxa, isso é verdade. Pô, Deus falou comigo, tal, tudo bem. Só que quando ela começa a bater no seu ventre, o que acontece no ventre nosso? É quando as suas enzimas, o suco gástrico começa a quebrar as moléculas do alimento. Ou seja, ele começa a separar aquilo que é servível para as células, aquilo que não é servível para ser jogado para o seu sistema excretor. Então no ventre acontece o processo de nutrição, de transformação, que vai mudar o seu corpo. Só que é no ventre que você começa a perceber que aquela palavra, tu vai ter que fazer renúncia para poder aceitar. Tu vai ter que largar algumas coisas. Tu vai ter que mudar alguns entendimentos. Tu vai ter que passar algumas vergonhas diante de algumas pessoas, porque você sempre acreditou que alguma coisa era aquilo, e depois você se vê uma condição de dizer: bom, não é bem assim, o que eu achava que era. Mas o teu orgulho às vezes não permite você comer essa comida. Eu sempre falei que isso, eu sempre falei que nunca ia fazer isso. Eu sempre falei que nunca. Aí você se vê diante de uma verdade que acusa o teu comportamento e fala: muda. Aí você começa a perceber que aquilo que era bonito na hora que o pastor pregou no púlpito, no teu dia a dia está amargo. Aí o Senhor fala que toma o livrinho e come. Come, vai ser amargo, mas não para. Vai ser amargo, mas vai te nutrir. Leite é para criança. O leitinho é para criança. Mas para nós, o Senhor quer nos dar um alimento mais sólido lá, como nós lemos lá em cima, para que nós sejamos experimentados, treinados nos nossos sentidos. Nós estamos acostumados a ouvir o evangelho do que, quais são as promessas, o que eu vou ganhar. E Deus está levando o nosso povo aqui, Realengo, para um outro caminho, para as águas que são de cima. Porque nós passamos muito tempo da nossa vida cristã querendo ouvir mensagem que fale de bênção, querendo ouvir mensagem que fale a nossa alma, que seja doce na boca e que seja doce no ventre. Palavra de vitória, quantos? A palavra de vitória ela é boa só quando você é bebê. Por quê? Porque se você ficar comendo só coisa gostosa, o que acontece com o seu corpo? Eu falo para o meu filho, tem uma luta para comer alface. Não gosta de alface. Não gosta de hortaliças. O pai tem que ficar fazendo aviãozinho.
Tem paciência um negócio desse? Aí o pai acaba não tendo paciência para essas coisas. Algum nutriente vai faltar. Aí depois, quando faz lá o hemograma, né, vai algum padrão baixo, porque alguma vitamina que faltou de algum alimento, porque o papai não fez mais aviãozinho como fazia quando era pequeno. Era pequeno. Sabe o que Deus está falando? Que chega um ponto que Deus não faz mais aviãozinho comigo, com você. No início Ele vai fazer aviãozinho para você. Vai te dar o que você gosta. 7 semanas para a casa própria. Cara, vai lotar. Vai lotar, mano. Pastor, isso é pecado? Deus não faz? Faz. Faz, Deus dá bênção. Mas vai chegar uma hora que Ele vai começar a te dar uns alimentos mais sólidos. Vai tirar, porque você começa a entender que isso tudo é uma consequência, já não é mais o teu objetivo, já não é mais a tua salvação vem em primeiro lugar, o reino vem depois. E o restante é só consequência. Você não perde mais tempo pedindo, você não perde mais tempo ligado nisso. Por quê? Porque você está amadurecendo. Por isso que a palavra diz, porque se não acontecer, você vai perdendo a sua vida. Abre lá, Isaías 55. Isaías 55. Versículo 1. A pior coisa para um pastor é dar de comer para quem não tem fome, sabia? Eu estou com vocês aqui, ó, ligados. Por isso que eu nunca me importo muito com o número de pessoas que está na igreja. Sabe por quê? Porque a pior coisa é você ter um monte de gente na igreja que não tem fome, que não está com vontade de comer. A gente tem que fazer aviãozinho para dar um pouquinho de comida. Às vezes quando você tem uma quantidade de pessoas, mas que as pessoas estão ligadas, são vocês que extraem. Vai descendo por causa da sede de vocês, não é nem por causa do pastor. Isaías 55 diz: ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sabe o que é? Vinho, alegria, realização, leite, nutrição. Por que gastais, no versículo 2, por que gastar? Olha só o que o Senhor está falando em nome de Jesus. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que você vive a tua vida correndo atrás de coisas que você acha que precisa, senão você não vai ser feliz? Porque o teu vizinho tem, porque o teu parente conseguiu, porque a tua família, todo mundo conseguiu montar a sua empresa, porque a tua família não, meu Deus do céu. Seja a tua realização, a palavra de Deus, o pastor não está ensinando ninguém a fazer voto de pobreza, não, mas a prosperar em cima daquilo que vem primeiro. Porque senão você entra na correria de ser igual a alguém que está próximo a você, e você vai perdendo a sua vida, porque está comendo daquela informação. Vai se alimentando daquela verdade, se alimentando daquela informação, porque esse é o padrão. Se eu não te encaixar nesse padrão, eu sou derrotado. E você vai indo, você já tem a tua vida, graças a Deus, já está nivelada, mas aí você quer alcançar níveis que não estão para você alcançar, você vai lá e faz uma dívida. Aí é mais X horas de trabalho. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ah, pastor, então o que é? Vai lá, lê sobre a vida de Davi. Quais são as firmes beneficências de Davi? Se você ler sobre a vida de Davi, você vai conhecer um homem que não priorizou as coisas, mas a Deus, que não amou
as propriedades, mas as pessoas. Que pecou, mas se arrependeu. E que nunca foi pobre. Deus abençoou Davi. E ele morreu farto de dias, de bens, de todas as coisas que um homem precisava ter na vida. João 4:32. Abre aí, estamos finalizando. Eu louvo a Deus pela vida da missionária Simone, porque ela começou aqui no louvor, falando exatamente o que eu ia falar, sobre Jesus e a mulher samaritana. Vamos no 32 não, já que a gente já está encerrando, vamos ler lá de cima, vou lendo aqui rapidinho. Lá no versículo 1, João 4:1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus fala para ela, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus chega para uma mulher que estava num poço retirando água, meio-dia mais ou menos, não era comum, né? Mas era o horário que as mulheres iam para tirar água, justamente mulheres que não eram lá de boa fama, né, Pim? Elas iam entre os horários, escondido para tirar água, e ela chega ali, quem está lá? Jesus. Porque os seus discípulos disse-lhe, versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água viva. Disse-me a mulher, Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus já faz uma prova ali com ela, né? O que Jesus pede a ela? Gente, o que é água? Água, a Bíblia compara o que? A palavra de Deus é a água, né? Jesus está dizendo, se eu der da minha água e ela entrar em você, ela vai jorrar. Ela vai jorrar. Aí Jesus fala assim, ó, me dá um pouco da sua água. Sabia que Jesus fazia isso comigo, com você? Quando você se ajoelha para orar, sabe o que Jesus está esperando? A tua água. Quando Jesus chega para ela e fala, me dá da sua água. E se ela fala para ele, ele perguntou, vai, chama teu marido. E ela fala assim para ele, meu marido está ocupado, meu marido saiu para trabalhar. Sabe que essa resposta é como uma água suja, porque está misturada com mentira. Mas quando ela dá a ele a realidade do que ela estava vivendo,
Ela está dizendo para ela: olha, eu estou aqui sozinha nesse horário porque eu tenho vergonha, porque eu não tenho marido, eu estou numa idade que era para ter família constituída, e eu preciso me esconder para pegar água, porque eu não tenho marido. Sabe o que ela está fazendo? Ela está dizendo para ele: essa é a minha realidade, não vou mentir. Jesus falou assim: agora que você me deu a sua água, eu vou te dar a minha. Deus não nos dá da água dele. Sabe o que ele está falando? Eu não vou abrir as revelações que estão na minha palavra para você, enquanto você não admitir as suas limitações, o seu estado atual, em quem você verdadeiramente é. Quando você se coloca de joelhos perante mim, em vez de ficar me elogiando, em vez de ficar me enrolando, abre a tua boca para falar o que você é, das tuas falhas, dos teus pecados, ainda que eles tenham sido repetidos, mas me diz quem você é, me dá da sua água. Seja sincero comigo. Eu não quero a tua perfeição, eu quero a tua verdade. Às vezes a gente vive uma vida tão superficial com Deus, porque todas as vezes que eu vou me relacionar com Deus eu omito alguma coisa, porque eu sei que ali eu não venci, porque eu sei que ali às vezes eu nem quero largar aquele pecado ainda, então eu não toco nesse assunto, eu vou falar de outras coisas com Deus. Então Deus também não vai te dar da água dele, porque enquanto você não quiser ser transformado, Deus não pode fazer aquilo que você tem que escolher querer. Jesus fez um teste com ela: me dá da tua água. Sabe por quê? Jesus, olha só, que Deus dê sabedoria para vocês entenderem isso. Vamos ler, vocês vão entender. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe: dissestes bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, é bom. Então agora eu estou falando com você, samaritana, como você realmente é, porque eu só posso começar a trabalhar contigo. Tudo que eu faço é na base da verdade. E quando a verdade se instaura, aí que eu começo a minha obra. Enquanto eu fico escondendo as coisas de Deus, a obra de Deus não começa, não continua. Aí ela disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é Jerusalém o lugar de onde adorar. Disse-lhes: mulher, crê-me, que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura que tais assim o adore. Sabe o que Deus está falando? Não venha querer me elogiar, não vem cantar hinozinho para mim, enquanto você não se revelar, enquanto você não se rasgar, enquanto você não for verdadeiro na minha presença. Não venha me comprar com as suas ofertas, não venha com o teu dízimo dizendo que é fiel. Eu não quero as tuas coisas, eu quero você. Aleluia. E a mulher disse: e Deus se importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aonde há verdade, ali há água pura, cristalina. No 25 ela diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Aquela mulher foi pegar água e largou lá e foi. Se ela puxou o cântaro e estava com água, o que isso significa? Ela deixou água para Jesus beber. E quando ela deixa o seu cântaro, ela está dizendo: eu deixei o que eu sou na tua mão, eu deixei quem eu sou para ti, eu entreguei verdadeiramente a minha água, as verdades sobre mim, que água é verdade. Vinde, aí ela chegou diante dos seus e falou: vinde, vede um homem que me tem tudo quanto tenho feito, porventura não é este Cristo? Saíram, pois,
da cidade foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Agora preste atenção nisso. Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os seus discípulos diziam uns aos outros: trouxe ele porventura alguém algo de comer? Alguém deu comida para ele? Jesus dizia: a minha comida, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele estava falando de quê? Da sua natureza espiritual. Aí eu faço uma pergunta: qual é a tua comida? O que te satisfaz? Crente, o que te satisfaz, crente? Tu vive de quê, crente? O que te alega? A verdade de você? A verdade de você? Como é que está teu relacionamento com Deus? Como é que está você e Ele, tua intimidade? Quais são as águas que você está dando para Deus beber? Ah, pastor, que negócio é esse? Deus bebe de mim? Deus come de mim? Olha aqui, a palavra dele está dizendo: uma coisa eu tenho para comer. Ele se alimenta daquilo que você exala, daquilo que você libera, daquilo que você dá para Ele. Por quê? Porque a comida de Jesus é pegar aquilo que está errado e consertar e botar da maneira correta. É te restaurar, é te refazer. Mas isso não acontece enquanto você não se rasgue e dá da sua água para Ele. Ah, pastor, sei lá, não consigo. Não, cara. É só você ser sincero, seja lá qual for o teu problema ou o que você está passando. Por quê? Porque Ele quer te dar uma nova comida. E para fechar, em Ezequiel 2, versículo 8. Você não precisa abrir não para te ganhar tempo. Ezequiel 2, versículo 8. Diz assim: contudo tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas como este povo insubmisso. Abre a tua boca e come o que eu te ofereço como alimento. Em seguida, olhei e observei a mão de uma pessoa que se estendia na minha direção, e eis que ela trazia consigo um rolo de um livro. Olha, Ezequiel falando a mesma coisa que lá em Apocalipse. Então ele desenrolou o livro, porque antigamente era em pergaminhos a Bíblia. Então ele desenrolou o livro diante de mim, e ambos os lados do rolo estavam registradas as palavras de lamento, pranto e muitos ais. Sabe o que o Senhor está falando? Lamento, pranto e muitos ais. Há um mundo aí fora chorando, sofrendo, com prantos, gritando, almas gritando, pedindo socorro, pessoas se matando. E você está com uma palavra cristalina. Vai lá, porque se Jesus é um modelo, e Jesus, a comida de Jesus era fazer a obra de Deus e transformar a vida, e Ele é um modelo, então entenda, a tua missão é essa. A tua comida e a tua bebida, sabe o que Deus está falando? Tu vais encontrar alegria, tu vais encontrar razão de viver, como tu nunca encontrou na tua vida. Porque isso aconteceu comigo. Uma comida que você não vai querer comer outra. Um desejo que você tem de não querer mais viver a sua vida para você. Você não tem mais gosto por muita coisa. Aquele que pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe mais viver. A gente canta isso, mas será que a gente sabe o que significa isso? Deixa Deus mudar o teu alimento. Deixa Deus te retreinar, ressignificar os seus valores, para que Ele mude o seu gosto.
Ele quer mudar o seu gosto para você se alimentar deste livro. Ah, pastor, mas este livro, a Bíblia de Ezequiel, está dizendo que há muitos prantos e muitos ais. Sim, mas a palavra de vida está em você. Você está sendo enviado para mudar os prantos e os ais. É você que vai jorrar como Jesus jorrou. A gente não souber ler a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, você corre, você fecha ela e sai correndo. E não é isso que Jesus quer. Ele quer te dar de uma comida que vai te estruturar, vai estruturar a tua casa. Mas antes, a gente precisa aprender a comer. O reino de Deus fala muito sobre comida. Você vive ou você morre por aquilo que você escolhe comer. Deixa Deus refazer o teu cardápio, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Isso é tão profundo. Isso é tão profundo. Igreja, estamos recebendo uma visitação. Estamos recebendo uma visitação do Espírito Santo. O Espírito que deseja nos transportar para um outro lugar, para um outro nível em Deus, igreja. Igreja, vamos estar atentos ao que o Senhor está falando. Há um tempo difícil se aproximando. Canto labai, imianto riaço que andarai, ribiala baço que andariaço que andarai. Os dinutrinos não conseguirão sobreviver. Os raquíticos espirituais não conseguirão permanecer. Ramantu abaço que andarai. É necessário ribiaço que andarai. Eis que estou à porta e bato, ricanto riaço que andecai. Comprai de mim vinho e leite sem dinheiro. O preço já foi pago, já está tudo comprado e à disposição. Por que viver assim? Porque estás tão vazios. Tu não percebe que tu estás cheio de fome? Olha essa fome que está dentro de ti, que tu queres ali o tempo inteiro, tentando coisas para dentro que não pode te satisfazer, emoções, sensações, experiências, mas sempre o vazio vai estar lá, porque só eu, diz o Senhor, só eu, diz o Senhor, posso preencher esse vazio. Amanto que andarabaço que andarai, um alimento eu tenho, vinde, comei, que andarabaço e andecai. Oh Senhor, fecha teus olhos, vamos orar. Vamos orar, responde para Deus. Responde para o Senhor, fala Senhor o que tu deseja. Dá a tua água para Ele nessa noite. Em nome de Jesus, não omita nada. Em nome de Jesus, dá a tua água para Ele beber. Dá a tua amargura, dá o teu choro, dá os teus ais para Ele. Dá a tua realidade para Ele, porque eu sou o que Ele precisa. Que você seja verdadeiro, que você seja verdadeira nessa noite. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a sua mente, Ele quer mudar o seu corpo, Ele quer te mudar. Em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui os teus filhos, meu Pai, estão conosco aqui de forma presencial. Aqueles que estão assistindo, Pai, a tua igreja, Senhor. Pai, como temos sido ignorantes. Pai, como temos sido, Senhor Deus, enganados, Pai. Como vivemos, Senhor Deus amado, em um mundo de ignorância, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mas te pedimos, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. Deus amado, nos dá, Senhor, refaz o nosso paladar espiritual. Senhor, nos dá alegria, Senhor, para voltar a comer da tua mão. Aprender a ser sincero contigo. Senhor, porque tu pode transformar toda a realidade, Senhor.
Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, muda a nossa vida espiritual, muda nossos entendimentos, muda a nossa escala de valores, Pai. Em nome de Jesus, apaga o nosso banco de memória, Senhor, de pecados, de tristezas. Queremos vida nova, Pai. Queremos o vinho que o Senhor tem, uma celebração, uma alegria verdadeira e não falsa, contínua, perene e não passageira, Senhor. Oh, Deus amado, ensina a gente a viver contigo, Senhor. Ensina a gente a reaprender a viver, Senhor. As tuas verdades, as tuas palavras estão aqui ao nosso toque. Estão aqui, Senhor Deus amado. Ensina a gente a se alimentar delas, Senhor Deus amado. A nos fortalecer, Pai. Ah, Deus amado, assim nós te pedimos nessa noite, Senhor. Abençoa e usa teus filhos, Senhor. Abre o entendimento dos teus filhos acerca desta palavra. Não, Senhor, não deixa que ela morra no ventre, não. Ah, Senhor Deus, que ela chegue no ventre, meu Pai amado, e seja digerida perfeitamente e provoque transformações, Pai. Assim eu te peço, Pai, e profetizo sobre a vida deles uma nova vida, Pai, em que nós adoraremos em espírito e em verdade. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.